É verdade mesmo que o papado renascentista se envolveu com uma série de corrupções e até mesmo alguns papas do Renascimento se envolveram com promiscuidade sexual? Antes de mais nada, para compreendermos essa questão, precisamos entender que, mesmo historiadores renomados da ala católica, como Christoph Dawson, reconhecem que o papado, por volta do século XIV e do século XV, tornara-se secularizado e seu envolvimento com o poder político dos estados italianos sobrepujou a preocupação pastoral, a preocupação sacerdotal que deveria ser a prioridade do pontificado da Igreja Romana. No entanto, afirmar que todo o papado renascentista não passou de uma casta devassa, de uma casta mundana, é uma afirmação no mínimo equivocada, para não dizermos que ela parte de um pressuposto histórico desleal. O que os historiadores notam sobre os papas do Renascimento, via de regra, é que se compreende um período de 12 pontificados que se estende de 1447 a 1534. De fato, a grande maioria dos historiadores pontuou que os papas desse período foram vistos como uma espécie de príncipes italianos. O papado se tornou a corte renascentista na Itália. E o grande problema desses papas, dentro de uma perspectiva religiosa, seria a prioridade do envolvimento destes com o poder político, com a questão cultural, com a secularização. Sim, de fato, alguns papas do Renascimento envolveram-se com promiscuidade sexual e estavam literalmente preocupados com o asseguramento e exercício do poder político temporal. Papas como Alexandre VI, por exemplo, e Júlio II foram acusados de envolvimento com o pecado sexual, e não somente isso, mas o financiamento e o investimento político e cultural marcou a estrada de seus pontificados, de modo que a preocupação pastoral e o ofício espiritual, que deveria ser a obrigação primaz do papado, foram renegadas a despeito dos interesses políticos e das preocupações seculares. A despeito da afirmação da ampla maioria dos historiadores que entendem que os papas do Renascimento assumiam um caráter, um modelo e uma figura principesca dentro do contexto político-cultural renascentista, e a despeito até mesmo de papas como Alexandre VI e Júlio II, que se envolveram sim com questões de ordem moral, de ordem sexual, com sede de poder político, em detrimento do ofício sacerdotal, ainda assim, taxar todo o papado renascentista de promíscuo, de devasso ou de apóstata é no mínimo uma afirmação desleal, uma vez que, mesmo dentro desse contexto, e mesmo que a preocupação do financiamento cultural estivesse presente em todo o pontificado desse período, isso não equivale a dizer que todos os papas do Renascimento eram corruptos, isso não equivale a dizer que todo o papado do período renascentista foi decadente. Tanto é assim que historiadores eruditos no período moderno, como Johannes Hemmerauth, são categóricos em afirmar que permanece em aberto o debate para determinar se a autoridade cultural e política do papado renascentista compensou ou não para a crise do catolicismo romano ali no período do final da Idade Média, adentrando então a Idade Moderna. Esse é o canal Cristãos na História. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, coloca aqui o seu comentário e se inscreve para não perder os nossos próximos conteúdos. Forte abraço!